com a moda da videoconferência, eu vou ter que conseguir um fundo institucional para mim também. Eu ainda estou na improvisação. Denise, a coisa que eu mais falo para o pessoal é para explicar. O meu aqui é uma foto que eu fiz com o fundo da Cidade Empreendedora. É uma função que dá para você trocar o fundo por uma foto. Essa aqui é uma foto que eu que fiz. No canto inferior esquerdo, perto do Stop Vídeo, você clica ali no triângulozinho e escolhe para mudar o fundo. Então, eu uso bastante aqui na CNM, quando a gente está fazendo o bate-papo da CNM, que tem um fundo institucional também, quando a gente está falando com o pessoal. Vai lá, o Albert entrou ali do lado, ó, e acabou de colocar o fundinho do Fica em Casa. Legal, deu a dica. Eu gosto muito dos teus bate-papo na CNM. Aquele com a Marli e a Regina sobre emendas especiais foi muito top. O Penile também, de licitação, foi sensacional. Vocês não têm ideia de como que eu tenho que estudar para ficar com aquela cara de conteúdo, para entender o que o povo está falando, porque às vezes é o maior especialista do negócio e você fala assim, agora nós vamos falar sobre o que mesmo? Sobre razão de resíduos sólidos, do lixo com alguma coisa. Eu falo, Jesus, ainda bem que tem uma equipe muito boa, que eles mandam um briefing antes para a gente estudar. E aí a gente estuda, chega lá, faz aquela cara de que sabe o conteúdo e bate papo. Mas é muito útil, viu, gente? E a participação de vocês, o próprio Renato Fellini gosta muito, né? Ele esteve conosco agora de novo. É bom isso, né? A gente acaba tendo um canal de comunicação pessoal mesmo com a turma. Podemos iniciar, então, pontualmente. O computador aqui é 18h45. Boa noite a todos. Eu sou a Daina, assessora da FECAM. Eu vou auxiliar hoje aqui mais na parte operacional do sistema da nossa reunião virtual. São algumas orientações, né, de praxe. Todo mundo, por gentileza, manter os microfones desativados e só ativar quando for falar, né? Também desligar aparelhos que estejam próximos, que pode dar interferência. Questões, dúvidas, algumas considerações no chat, tá? Alguém compartilhou a tela? Por gentileza, que os palestrantes vão utilizar depois o compartilhamento da tela. E é isso, a gente vai acompanhar o chat, então, para as questões. Depois também a gente pode abrir a palavra para quem quiser falar no vídeo. E eu passo, então, a palavra ao presidente da EGEM, prefeito de Abdon Batista, o Lucimar Antônio Samória. Ele vai dar, então, início ao nosso encontro e também apresentar os dois palestrantes da noite, que vão falar sobre compras locais. Presidente Lucimar, já conseguiu conectar? Sim, Dani. Senhor. Boa noite a todas e a todos. É com muita alegria que nós rogamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos nesta noite construindo entendimentos, buscando o conhecimento e enfrentando as dificuldades de maneira coletiva e unindo esforços. É nesse espírito que a FECAM e todo o seu sistema tem trabalhado nos últimos dias, com todos os seus colaboradores se desdobrando ao máximo, tentando construir conhecimento e disseminando esse conhecimento para que as administrações municipais possam cada vez mais munir-se deles e tomar as decisões de maneira adequada. Hoje nós vamos ter a abordagem de um tema muito latente, que serão as compras governamentais. E aqui nós queremos fazer um parênteses para justamente fazer referência a um termo de cooperação que foi assinado no ano passado, quando do Congresso de Prefeitos, no mês de setembro, em Florianópolis, aonde a FECAM, o Tribunal de Contas do Estado e também o SEBRAE, eles assinaram esse termo de cooperação no sentido de fazer com que
fossem construídas ações conjuntas visando a implementação de políticas públicas em favor das micros e pequenas empresas. E também estamos num ano muito atípico para as gestões municipais. E esse tema é latente e recorrente nas nossas gestões. Como disse, esse ano estamos vivendo um ano eleitoral, estamos vivendo um ano de pandemia mundial e temos também na nossa região aqui uma situação de emergência por estiagem. Então, todos os elementos que nos levam a buscar ainda mais o conhecimento para que a gente possa fazer frente às dificuldades, de maneira a atender os anseios da nossa população e, principalmente, cumprir com a nossa missão de gestor público, fazendo justamente aquela confiança que a sociedade nos depositou. E para colaborar conosco nesta noite, nós temos dois palestrantes que têm expertise nos assuntos das compras governamentais. Está conosco aqui a doutora Denise Regina, ela que é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc, especialista em auditoria governamental pela Universidade Gama Filho e mestre em administração pela UDESC. Ela também é a auditora fiscal de controle externo do Tribunal de Contas desde 2008, Tribunal de Contas de Santa Catarina. Exerce atualmente a função de diretora de controle de licitações e contratações. Com enfoque na participação, a atuação no Tribunal de Contas frente às contratações públicas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. As contratações emergenciais com base na Lei 13.979/2020 e também abordando sobre as principais cautelas, boas práticas para o aprimoramento das contratações públicas em tempos de pandemia. Outro palestrante, também o Dr. Luiz Maurício Junqueira Zanin, que é formado em Administração Pública pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, e pós-graduado em Business MBA em Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas. O tema: análise do impacto da nova tendência de contratação pública e participação das micro e pequenas empresas nas licitações realizadas pelo governo federal no portal do Comprasnet no período 2006 a 2014. Atua como consultor de compras governamentais junto ao SEBRAE e ao Ministério da Economia na especificação técnica do projeto Comprasnet 4.0 no tema implementação de políticas de desenvolvimento local e regional. Certamente, esta noite nós estaremos sendo brindados com o conhecimento desses dois magníficos palestrantes. Quero fazer também aqui referência aos colegas prefeitas que estão na sala, ao nosso diretor da FECAM, ao Rui, a toda a equipe FECAM e EGEM, e aqui quero destacar também a presença do prefeito Lindomar, que forma conosco a diretoria da EGEM. Obviamente, estamos unindo o sistema e colocando essa união à disposição de todos os catarinenses, e pelo que nós vimos hoje pela manhã, quando nós tivemos mais de 500 participantes na sala, nós estávamos também compartilhando conhecimento com o Brasil. Nas pessoas do nosso colega, colaborador aqui do município, do Luciano, eu quero cumprimentar todos os colaboradores públicos de todas as prefeituras de Santa Catarina. E é com muita alegria que a gente anuncia que, nesse momento, nós estamos em 117 pessoas na sala, justamente tentando assimilar o conhecimento e depois aplicar esse conhecimento nas nossas gestões. Sejam bem-vindos, nossos palestrantes, doutora Denise e doutor Maurício. E com a palavra, a senhora doutora Denise. Boa noite, prefeito. Boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite e cumprimento a FECAM pelo importante papel que ela vem desempenhando nesse período de crise, né, informando, unindo esforços para enfrentar um desafio tão grande
e o grande papel que ela tem para os municípios que estão passando por um momento único, né? Satisfação compartilhar também com o Dr. Zanin, né, que tem uma longa caminhada, experiência em compras públicas. Eu vou deixar a parte palestrante com ele, eu vou só relatar um pouquinho da experiência do Tribunal de Contas, o que a gente tem visto nas últimas semanas e tentar contribuir de alguma forma com o que os municípios estão passando e estão enfrentando. Bom, eu não sei se é bom ou se é ruim, mas assim, o que se pode dizer para começar é que é novo para todo mundo. Ninguém tem uma resposta, nós estamos num momento que não tem jurisprudência, não tem precedente, inclusive a própria Associação dos Tribunais de Contas editou uma resolução conjunta orientando os tribunais que nesse momento o mais importante de tudo é atuar em colaboração com os municípios, com os estados, para que se busque soluções conjuntas, né? O que é mais importante para se cuidar hoje? Hoje o mais importante é cuidar da saúde, os valores que a gente vai falar são na vida, na dignidade humana, na proteção aos mais vulneráveis. E isso, claro, que a gente tem que ter todo o cuidado possível. Eu vi ali no site da FECAM e nas redes sociais que é colocado cautela e responsabilidade. Eu acho que ali a gente tem duas palavras muito importantes e a responsabilidade aqui entra muito também a responsabilidade que vocês têm com os munícipes num momento tão especial como esse. Eu acho que uma grande novidade que tem agora, que vale a pena a gente conversar um pouquinho, é a Lei 13.979, especialmente a questão das dispensas emergenciais. Essa lei ela veio para nos ajudar a enfrentar uma situação de calamidade bem diferente ou pior do que a gente sempre enfrentou, trazendo uma flexibilização até maior do que aquela lei de dispensa, do artigo da dispensa que a gente conhece, né, do 24.4. E ela realmente dá uma agilidade bem maior para que se consiga atender os problemas públicos num tempo adequado. Só que nós estamos frente a uma lei nova, que não se tem pré-julgado de tribunal, não se tem decisão, e isso gera muito medo, né? Como agir na cautela correta, como dosar essa urgência com os cuidados que a gente precisa ter. O que eu acho que pode ser pensado, assim, vamos usar os princípios e vamos usar o bom senso, né? A dispensa ela nunca vai ser um cheque em branco, porque quando a gente fala em dispensa, a gente tem que pensar que agora, principalmente que a gente está com pouco recurso, mais importante ainda é a qualidade do gasto público. A gente vê que muitas vezes, e tem estudos já sobre isso, dizendo que a má gestão, a má aquisição causa mais prejuízo muitas vezes que a corrupção. E no momento que eu tenho uma má gestão, uma má contratação, ela me abre a porta para a corrupção também, porque daí eu não vou ter controle, eu não vou ter fiscalização, eu vou ter um contrato mal feito, eu vou ter uma solução não adequada para me atender. Então, eu acho que é difícil, tem que ser tudo rápido, mas tem que ter um momento de reflexão. Cada situação de emergência, a primeira coisa, acredito que seja separar. Tem situações de emergência que eu vou ter que resolver em horas, então eu vou ter que tomar a mínima cautela, tudo que eu conseguir fazer. Acho que é muito importante o gestor mostrar que ele teve a intenção, que ele teve a responsabilidade, quando ele tomou a decisão, ele tentou fazer o melhor que ele podia naquele momento, isso é levado muito em conta. E tem aquelas emergências que eu vou poder esperar 1, 2 ou 3 dias, certo? Essa proporcionalidade, então não é porque eu tenho que contratar uma emergência, se ela puder esperar 3 dias, eu vou sentar, vou refletir, vou fazer um planejamento mínimo para que ela seja uma contratação que realmente resolva a minha necessidade. Eu posso pensar também se essa necessidade, por exemplo, eu quero comprar
gênero alimentício? Será que eu não tenho uma ata de registro de preços em andamento? Não posso pegar uma carona para agilizar? Posso fazer um aditivo num contrato que eu já tenha? Posso usar o pregão de prazo reduzido, que a lei também trouxe, né? O prazo reduzido pela metade, talvez seja suficiente e pode nos ajudar a conseguir um preço mais adequado, mas é tudo uma questão de ver caso a caso, não tem receita pronta. E aqui eu queria chamar a atenção para a importância de justificar tudo que for feito. Muitas vezes a gente vai fiscalizar e a gente nota que teve um certo cuidado na contratação, tudo legalmente correto, mas não tem a história daquela contratação. Então, vamos expor o que aconteceu, dizer que as outras soluções não eram tão adequadas e por que eu optei por aquela dispensa, se for o caso. A motivação dos atos administrativos ela vai ser importante em qualquer situação e isso continua acontecendo com a lei nova. Uma coisa que a gente não pode esquecer, como na contratação emergencial normal, sempre a contratação da Lei 13.979, ela vai ter que ser pertinente às ações de combate ao Covid-19. Ela não precisa ser fartamente demonstrada. Tem que se ver que aquele objeto tinha uma relação com a situação de emergência. É um rito simplificado, mas tem que ter uma relação entre um e outro. Então, a dispensa é válida nesse momento, muitas vezes é o melhor caminho, ela deve ser rápida, mas sempre mantém em mente que eu tenho pouco recurso nessa época, a gente não sabe como tudo vai se encaminhar, tomara que corra tudo bem e que os problemas financeiros não sejam tão graves como a gente imagina, mas tudo precisa cautela, e justamente por essa cautela eu tenho que ter todo cuidado no que eu for comprar. A gente vê muita gente copiando e colando descrição de objeto e jogando no edital, e quando chega a gente vê que não é adequado para aquilo que se estava pretendendo. O planejamento, ele é um dever nosso sempre, e sem ele a gente não vai conseguir achar a solução mais adequada. Então, no mínimo, eu tenho que dizer por que está sendo feita aquela contratação, por que está sendo escolhido aquele produto, tudo isso sucintamente, claro, para não gastar um tempo precioso, mas com o tempo certo, né? Tem o quantitativo, quando eu vou comprar a quantidade para atender a emergência, não vou fazer uma reserva exagerada, eu vou mostrar que também tem coerência com o momento que eu estou passando. A lei fala também no termo de referência simplificado, no projeto básico, não precisa ser nada super técnico, é parar, pensar, ver os requisitos do contrato, quais são as obrigações, colocar o objeto de forma objetiva e sucinta, como é que eu vou pagar, quais são as condições de pagamento, como é que eu vou liquidar a despesa, como é que eu estimei a quantidade, quais vão ser os prazos de entrega e de pagamento, né? A lei também tem uma estimativa de preços um pouco mais simplificada, ela dá algumas possibilidades, pesquisa no portal de compras, contratos anteriores. Então, assim, se for possível fazer estimativa, melhor. Se não for possível, vamos colocar no processo por que isso não foi feito, né? A gente vê também muita a questão do preço acima de mercado, é uma realidade, principalmente insumo de saúde, super recorrente. Tem situações que são abuso e tem situações que são da própria cadeia de suprimentos que estão acontecendo, que os fornecedores também não estão conseguindo os materiais. Aqui eu queria chamar a atenção, se fala muito hoje na requisição administrativa, que é uma coisa que só se via em filme há um tempo atrás, o policial que vai pegar o carro do cidadão para perseguir um bandido, depois devolve, né? E aqui a gente está vendo isso acontecer na saúde, muitos gestores usando essa figura da requisição.
A gente recomenda que isso seja uma última situação, porque tem um perigo muito grande. A primeira coisa, que seja a contratação direta. Se eu não conseguir, eu parto para uma requisição, porque isso aí pode causar um colapso no mercado. Imagina um fornecedor que juntou estoque e de uma hora para outra chega a administração e retira tudo com o preço que ele entende justo. Isso pode gerar uma inércia do fornecedor, que ele não queira mais ter estoques para não correr o risco da requisição administrativa. Então, a gente só alerta, se for fazer, tem que ser muito bem pensado e tem que ser esgotadas todas as outras possibilidades. Se for usado esse valor superior à estimativa de preço, eu também vou colocar nos autos, eu vou mostrar que eu procurei outras condições, não consegui e vou justificar, comprei mais alto sim, porque nesse momento o mercado mudou, não é mais o preço que eu tinha registrado, não é mais o tempo que eu tinha contratado, agora é outra época, de um dia para outro tudo virou completamente, né? Nós estamos saindo de outros parâmetros, de outra realidade. Uma questão bastante importante, contratação, aquisição, disponibilizar, fez a dispensa, já coloca no site com todas as informações básicas, isso tanto para o pessoal da própria cidade ter o controle social, como para o Tribunal de Contas também, para demonstrar que foi tomada a transparência necessária para a gente ver que tem, ao menos os requisitos mínimos foram respeitados, e é uma maneira de trazer isso para a própria população que está interessada nas compras públicas nesse momento, está verificando como é que é gasto o dinheiro público e com toda razão e todo direito sempre vem contribuir nessa esse olhar de fora. E lembrando assim que cada vez que o objeto está bem discriminado, ele vai ser muito importante para a hora do recebimento. Na hora do recebimento, quero destacar a importância, tem muita gente comprando gato por lebre, né? Insumo de saúde, vocês estão recebendo realmente aquilo que compraram, a descrição técnica foi atendida, né? Então, entra na questão da qualidade das aquisições. Nós fizemos, nas primeiras semanas, um levantamento, estamos verificando como os municípios estão se comportando frente a essa pandemia, como eles estão respondendo a essa situação, e estamos olhando as dispensas de licitação, e isso foi uma coisa que nos chamou muita atenção, a falta de dados na publicação. A gente vê publicação que não traz objeto, nós vemos aquelas que não têm publicação nenhuma, aquelas que não têm o nome do fornecedor. É um momento assim que mais é mais. Sempre que a gente puder publicar e tornar visível todo o nosso processo, se possível for colocar as propostas, colocar o julgamento, para se ver por que foi escolhida, a motivação, é sempre recomendado. A gente vê já muita gente fazendo, o próprio governo do estado, trazendo tudo para o seu portal de transparência, e tem sido uma experiência muito interessante. Assim, acho que mostra a boa vontade do gestor, mostra que ele está querendo se comunicar com o seu cidadão e mostra a sua transparência para os controles social, controle externo. Tem algumas boas práticas que eu queria apontar para vocês, que acredito que elas são, muitas delas gerais, mas que nesse momento elas se mostram ainda mais adequadas e importantes. O que se fez no primeiro momento no Tribunal de Contas? Para nós também foi tudo novo, também caiu do dia para a noite no nosso colo, para entender como é que iam ser essas contratações, e o que se fez? Se capacitou. E a gente está até hoje, assim, tem muita coisa na internet, tem muito webinar, tem momentos como esse, muita coisa gratuita. Então, acho que vale a pena, muita gente fazendo trabalho remoto. Vamos reservar uma parte do nosso dia para conseguir nos apropriar dessas informações novas e fazer o nosso melhor possível.
Então, capacitação dos servidores, capacitação aqui do pessoal de compras, dos gestores, dos consultores jurídicos, do controle interno, que vai ser super importante nesse momento também para dar a orientação correta, que daí o controle também vai ter esse papel orientativo, assim como o Tribunal de Contas está buscando, e vai ser um importante aliado do gestor para fazer a coisa certa. Bom controle interno sempre é muito importante, nesse momento mais ainda. Então, vamos valorizar esses profissionais, valorizar os profissionais de compras. Eles estão trabalhando na contratação pública, que nada mais é que um instrumento de colocar nossas políticas públicas para os nossos cidadãos. Eu queria chamar a atenção também que, além de palestra, webinar e discussão, a gente tem muita coisa boa acontecendo, tanto em Controladoria Geral do Estado, CGU, a gente tem muita coisa no tribunal também. Procurem cartilhas, perguntas e respostas. O Tribunal de Contas disponibilizou um roteirinho para pensar sobre as dispensas de licitação, um passo a passo, o que tem que ser considerado, os cuidados que tem que se tomar, que é bem um checklist mesmo. Eu vou pegar a minha contratação e vou ver se ela está atendendo aquelas questões. Acho que ajuda bastante, principalmente naquilo que eu falei. Vamos colocar no processo para daqui a meio ano, um ano, se alguém nos questionar, para que a gente também tenha uma segurança do porquê que foi tomada aquela decisão. A CGE também, o Estado tem um roteiro bem interessante de análise de riscos. Eles têm um checklist muito próximo do nosso, porque o nosso ele foi só uma sugestão, usa quem quiser, e quem quiser também pode adaptar ele à sua necessidade, às suas normativas, e a CGE fez isso. Então, vale olhar modelo, é o momento de copiar o que achar interessante, tudo isso vem ajudar e vem traduzir um pouquinho algumas coisas que na lei podem parecer difíceis, né? Então, é o momento de pegar boas experiências e trazer para dentro do nosso órgão público. E outra coisa, assim, que tem males, às vezes, que vem para bem, talvez, nesse momento, o planejamento vai diferenciar quem fez a boa compra da má compra, quem contratou mal e quem contratou bem. A lei nova, o projeto de lei que tramita da lei de licitações, já dava uma importância muito grande para o planejamento ser bem estudado, para se usar a solução adequada, para se contratar alguma coisa que realmente faça a diferença a posteriori. E aqui eu acho, de novo, assim, vai ter pouco planejamento? Vai ser rápido, sim, mas assim, vamos parar, vamos pensar e botar no papel o que a gente quer. Pode ser sucinto? Pode, mas vamos tentar fazer com que a nossa contratação seja boa e vamos gastar bem aquele dinheiro que está difícil de ficar nos cofres públicos agora, né? Atenção especial com esse cuidado. Outra boa prática, motivar, justificar, demonstrar no processo. Preciso escrever difícil? Não preciso, mas eu preciso contar a história daquela contratação. Eu preciso, por exemplo, cesta básica, busquei outros caminhos, busquei no meu contrato que eu tenho firmado, não consegui, tentei buscar uma carona, não consegui, o meu registro de preço não está me atendendo adequadamente, resolvi fazer a minha dispensa, eu vou falar sobre o preço, onde eu busquei a estimativa de preço, se eu não consegui, por que eu não consegui. É uma historinha rápida, simples, mas que mostre o que está acontecendo naquele momento que se passou a contratação. Outra recomendação, contratar a micro e pequena empresa, porque vocês vão estar trabalhando e trazendo benefício tanto para a administração, atendendo aquela necessidade, como também para a economia local, que com certeza todo mundo está muito preocupado, e a microempresa é o grande empregador brasileiro, né? O Zanin com certeza vai se aprofundar nessa questão, e é uma recomendação do Tribunal de Contas também, a Lei Complementar 123 continua, segue valendo a preferência,
e o tratamento especial, e com certeza é altamente recomendado nesse momento. E transparência, né? Transparência, a gente pede, coloquem tudo nos sites de vocês, coloquem nos diários oficiais e vão prestando conta para a população no que for possível, trazer isso tudo à luz para as pessoas verem o que está sendo feito. É bom agora, vai ser bom sempre, é muita publicidade para buscar boas propostas também, né? Então, não tem prejuízo nenhum, é só sentar, pensar um pouquinho e tentar fazer o melhor possível. Nosso tempo é curto, eu vou também a gente vai deixar um tempinho para perguntas, talvez a gente não consiga responder tudo, estamos todos aprendendo, mas eu acredito sim que com o apoio de todos, em colaboração, FECAM, municípios, tribunais, todos pensando juntos, nós temos o mesmo objetivo e com certeza nós vamos passar dessa para quem sabe, um patamar mais elevado como servidores e como cidadãos e também como gestores públicos. Tomara que seja uma grande lição, vai ser um curso rápido, né? Vai depender de tomadas de decisão ágeis e eficientes, mas acredito que em breve tudo vai ter passado e tomara que a gente consiga seguir com o menor prejuízo possível e aprendendo muito sobre compras, que a gente não sabe qual vai ser o nosso cenário, quem sabe também não é um pontapé para as compras públicas se desburocratizarem, se tornarem mais ágeis e mais qualificadas. Então, vamos aprendendo, né? Nós estamos sempre à disposição de todos no tribunal, o que nós pudermos ajudar, por favor, nos procurem, é uma satisfação estar aqui com vocês, tá bem? Obrigada. Obrigado, doutora Regina, nós ficamos muito felizes com a sua fala e talvez seja prudente nós ouvirmos então o doutor Zanin e fazermos as perguntas no final. Se a doutora Denise for favorável, a gente continua e já passa de imediato então para o doutor Zanin. Por mim, pode ser. Pode ser, Denise? Pode ser? Pode. Bom, pessoal, boa noite a todos, muito obrigado, é um privilégio poder estar aqui com todos vocês para conversar, e dessa vez não como entrevistador, como muitas pessoas têm me visto, mas para passar um pouquinho essa... Eu preparei a minha apresentação, ela vai ser rápida, mas ao mesmo tempo bastante intensa, em alguns momentos. Então, no primeiro momento, eu vou fazer uma rápida apresentação ampliada do meu currículo, de coisas que eu estou mexendo agora, que tem a ver com a questão do coronavírus. Eu vou fazer uma apresentação, uma pequena visão do mundo, de como que isso vai impactar em relação às compras, ao que serão as compras governamentais agora e no pós-coronavírus, porque é isso que a gente tem que pensar, porque a gente tem grandes coisas que acho que vão ser avanços dessa ação. E depois eu vou entrar de uma maneira muito pragmática na análise da nova legislação, especificamente no aspecto dos artigos 4º e 6º, que falam dos procedimentos de licitação. Nós estamos vivendo uma situação de pandemia, e aí a gente vai falar isso. E no final, eu vou compartilhar a minha tela e vou mostrar como fazer. Onde eu pego o termo de referência, onde eu faço a descrição simplificada, como que eu faço uma contratação, quais são essas estruturas de contratação, etc. Então, vamos lá. Só para rapidamente começar essa linha. Além de eu trabalhar com essa parte de compras governamentais, eu também atuo na Confederação Nacional de Municípios, com essa integração. Os municípios é muito importante, ações como essa da FECAM, essa articulação. Por exemplo, esse acordo de cooperação que você colocava no começo, que foi firmado entre a FECAM, entre o tribunal, entre o SEBRAE, isso é um exemplo de civilidade, de organização, de articulação em conjunto, e são atitudes como essa, são momentos como esse que vão permitir que nós estejamos aqui e consigamos sair dessa pandemia de uma forma diferente. Todo mundo está trancado dentro de casa, assistindo 24 horas por dia sobre pandemia, então vou dar uma perspectiva um pouquinho diferente. Primeiro, a visão global. Também participo de uma coisa chamada FLAC, uma Federação Latino-Americana de Estados, Associações e Associações de Governos Locais. Nós estamos explicando o que nós estamos fazendo de certo dessa pandemia para resolver o problema. Então, ontem eu estava discutindo com o pessoal do Equador, que estava jogando os cadáveres na rua e outras coisas. Ou seja, nós não estamos nesse grau de complicação, mas não significa que o momento seja ruim. O que é a lição boa que a gente precisa fazer aqui? Primeiro, a gente precisa entender que tem ações de natureza diferentes. Uma ação de mitigação do problema de saúde, e para a mitigação do problema de saúde, compra governamental é fundamental,
Ou seja, isso aqui é a nossa maior ferramenta, é a nossa ação que vai fazer com que a gente seja o diferencial. Tem uma frase que está no cerne do pessoal do Comando de Logístico do Exército Brasileiro, que fala assim, ó, o cerne da guerra está no combate, mas a fonte da vitória apoia-se na logística. Então, nós, como atores da logística, vamos permitir que a ação de mitigação do enfrentamento da pandemia aconteça. Então, nós precisamos enxergar desse aspecto. E o segundo aspecto é o seguinte, é a legalidade, é a racionalidade e permitir que os municípios não parem. Então, quais são as ações para mitigação do problema da MPE, da contratação pública, das transferências de recursos, etc. Não estou falando de sair ou não sair de casa, o isolamento permanece para todo mundo, não é essa a mensagem. Mas como eu vou organizar a vida e a minha economia para que as coisas funcionem com contratações públicas? Por exemplo, uma migração, uma decisão imediata de migração absoluta, radical e rápida para todos os processos eletrônicos. Ah, não estou falando pregão presencial ou pregão eletrônico, estou falando que não existe outra alternativa, ninguém pode sair de casa. Então, não é que se a minha MPE vai entrar num processo eletrônico, ela vai, o Sebrae vai ajudar, vai entender, vai auxiliar. Mas agora o canal de comunicação mudou e a alternativa eletrônica ela é uma alternativa nova. A gente tem uma coisa que é o seguinte, as pessoas estão olhando para o mundo, né, como se estivesse andando de bicicleta olhando para trás, vão cair de qualquer forma. Por quê? Porque o mundo como a gente conhece, senhores, desculpem, acabou semana retrasada. O que a gente tem do século XX, ele encerra aqui, a gente começa uma nova fase. As pessoas, quando forem olhar a história, vão falar assim, ó, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, tivemos essa pandemia, um colapso mundial que vai reorganizar essa forma de estruturação das cidades, das pessoas, do consumo e tudo mais. É disso que nós estamos falando. Então, nós precisamos, primeiro, manter as pessoas vivas, fazer as coisas dentro dos procedimentos certos e depois seguirmos adiante. Bom, diferentes países têm tomado diferentes ações. Eu vou falar aqui um pouquinho do Brasil, eu vou falar aqui, depois eu retomo um pouquinho nos outros cenários mundiais, em relação a essa Lei 3.979. Eu tenho conversado bastante com o Renato Fenili, para quem assistiu já alguns bate-papos, que ele é o coordenador da SEGES, que é a Secretaria de Logística, que coordena com o Prasnet, e ele é muito reto, ele é muito direto. Uma coisa que eu converso muito com ele é o seguinte, nós temos que falar a mesma coisa e a mesma linguagem de forma simples. Não é para cada autor ficar inventando uma coisa nova. Nós vamos ser direto ao ponto. O que essa lei está fazendo? Ela flexibiliza com 3 caminhos. Quais são os 3 caminhos? Os 3 caminhos são dispensa de licitação, suprimento de fundos e pregão reduzido. Ok, então eu tenho 3 caminhos. Quando é que eu uso esses 3 caminhos? Dispensa licitação. É o que a gente já conhece, com o rito mínimo e nota de empenho, que pode ser utilizado para bens e serviços, ações de engenharia, algumas ações de engenharia, mas não pode ser utilizada para obra. Posso utilizar para construir um hospital, para reformar alguma coisa? Posso, mas não é para fazer uma grande obra. Isso, você tem uma flexibilização e uma inovação. Eu posso comprar, inclusive, produtos que não sejam novos. Eu vou comprar, por exemplo, um termômetro. Eu preciso medir o termômetro. Então, o termômetro está funcionando? Tem alguma coisa assim? Posso comprar que não seja novo? Isso é novo, isso é inovador. Não deu tempo e não dará tempo para que a gente tenha essa jurisprudência consolidada para pautar o procedimento, mas é fundamental ouvirmos as orientações do Tribunal de Contas, porque a pandemia passa, mas as contas ficam, a responsabilização vai acontecer e o bom gestor, o bom uso do recurso público é uma coisa fundamental e nós precisamos discutir isso abertamente. Tá? Então, dispensa de licitação, rito mínimo com nota de empenho, quando o fornecedor está disposto a fornecer para você por nota de empenho. Às vezes ele não tem, essa condição. Os preços mudaram, as pessoas estão procurando, todo mundo está procurando álcool gel, todo mundo está procurando máscara. Você tem algumas estruturas de desabastecimento que são planetárias, não é uma coisa somente aqui. Suprimento de fundos, eu não vou entrar muito, mas essa é uma alternativa que pode ser muito viável. No caso do governo federal, está sendo utilizado cartão de crédito direto para suprimento de fundos. Você precisa comprar, você vai lá e você faz a contratação direta com o problema que isso gera fracionamento. Isso está tipificado como crime. A gente tem que ter sabedoria. É mais rápido? Posso usar o suprimento de fundo? Pode. Onde é que ele está dizendo isso? Daqui a pouquinho, no final, na hora que eu for mostrar a tela, eu vou mostrar um curso do Renato Fenili explicando isso tudo. Eu quero que vocês assistam esse curso. Eu estou reproduzindo aqui uma síntese dos argumentos que ele utilizou, porque ele está falando com bastante propriedade sobre esses assuntos. E o que é o pregão com prazos reduzidos? É uma terceira alternativa. Nossa, eu tenho menos prazo. Gente, sim. Só que a gente está numa situação de calamidade, uma situação muito próxima da guerra. Então, não é diminuir para 8 dias para a metade. Quando é que vale a pena eu realizar um pregão com prazos reduzidos? Quando eu for comprar, por exemplo, com produtos compartilhados.
Ah, mas e se for alguma coisa de outra natureza? É urgência e emergência? Aplico essa lei. Não é urgência e emergência? Não aplico essa lei. E eu tenho essas características, que é para o enfrentamento das ações. Eu não posso falar, então eu vou comprar cesta básica para todo mundo para dizer que é um enfrentamento. Posso comprar coisas que fujam daquela natureza da máscara, do álcool, dessa coisa? Pode, a lei não proíbe, mas fundamente, explique, porque você vai ter que justificar. Ah, não, agora eu vou construir aqui a rodovia tal, porque isso vai ajudar no enfrentamento, porque eu vou ligar o hospital daqui com... Você vai ter dificuldade de utilizar. Infelizmente, muitos malfeitos já estão sendo verificados no dia a dia e a gente precisa trabalhar com isso aí. Então, são esses 3 caminhos, né? O caminho da dispensa, o caminho dos suprimentos e o caminho do pregão reduzido. Tá, o que é a primeira coisa que eu preciso fazer, pessoal? Nós precisamos entender o modelo de distribuição do SUS no Brasil, a centralização dos hospitais e a forma de funcionamento. Quando o SUS é um sistema fantástico, vocês precisam conhecer mais como ele funciona, ele é uma referência. Países que não têm um sistema assim, as pessoas, os cadáveres estão se acumulando. E eu acho que nós vamos ter uma capacidade de resposta muito maior. Mas como isso está estruturado? Ele está estruturado em que os pequenos municípios não vão ter os hospitais. Você vai levar para os hospitais polos ou para as cidades maiores, para as capitais, onde você vai ter a linha de atendimento. Então, é preciso ficar claro que isso vai acontecer. Então, por exemplo, em cidades como Brasília, está subindo um hospital de campanha. Não é para falar para um prefeitinho no município de 3 mil habitantes, falar o seguinte, vamos construir o nosso hospital de campanha aqui, você não vai ter estrutura. Então, não adianta você querer contratar isso, porque não vai ser adequado dentro da estratégia nacional de atuação. Então, você precisa entender como funciona isso e destravar os mecanismos burocráticos de operacionalização do que já existe, né? Então, nós precisamos melhorar as ações de prevenção, melhorar o controle, melhorar o teste, porque o objetivo, nesse primeiro momento, uma coisa de 2 a 3 meses, é salvar vidas. E nós não podemos perder isso da natureza do que está acontecendo. Então, terceiro ponto aqui que eu estou falando, uma necessidade evidente. Você que é um comprador de um pequeno município, comece uma ação de migração massiva para as plataformas eletrônicas para salvar o comércio na sua região. Não é porque eu quero, eu não quero, não tem mais outra alternativa. Nós estávamos acostumados com o seguinte, você tinha a análise econômica, crises de oferta, crises de demanda, cada uma com seus remédios e as suas consequências. Esse é o mundo que o pessoal está acostumado. Nós não estamos com uma crise de oferta nem de demanda, nós estamos com uma crise de paralisação de mobilidade social. Isso é característico de situação de guerra. As pessoas não entram no cenário, não é que eu não quero comprar o HD novo para o meu computador, é que eu não posso ir comprar esse HD novo. Então, nós precisamos criar condições que as coisas aconteçam. Então, se a gente trabalhar numa migração efetiva para os processos de contratação tradicionais com planejamento de compras dentro do que já está no decreto, por exemplo, o novo decreto de pregão eletrônico, em 2024 e 2019, os municípios começam agora no dia 6, até 50 mil são obrigatórios a utilizar para as transferências voluntárias esse tipo de ação. Vamos a esse passo para trazer tudo. Vamos cadastrar essa MPE para que ela consiga fornecer. Vamos criar processos de compras em que a economia possa circular fazendo uso da tecnologia. Porque nós estamos todos hoje estranhamente próximos. Olha que cada um na sua casa, a gente conversando, fazendo uma palestra. Esse é o resultado do novo mundo aqui que a gente está tendo. Terceira coisa importante, pessoal, nós precisamos comprar o necessário. Não adianta você ir lá e sequestrar todas as máscaras porque eu posso precisar disso. Nós estamos com a crise de suprimento e uma crise de mobilidade social planetária. Se nós fizermos estoques do que está faltando, vai morrer gente em outro lugar. Então, a gente tem que aprender e aprender fazendo mesmo essas ações. Então, na hora que você tiver que comprar uma coisa, faça uma contratação normal. Não dá para fazer a contratação? É para mitigar? Vou usar a Lei 3979? Ok, então é emergência, urgência, é para ser rápido. Vou fundamentar o porquê que eu estou fazendo essa ação. Bom, as contratações elas devem ser focadas para o enfrentamento do Covid-19, ou seja, não deve-se dizer que tudo o que você está fazendo é para fazer o enfrentamento do Covid. Isso não é um cheque em branco, como disse a Denise, isso não é um cheque em branco. Tá? É uma situação excepcional, com prazo de validade até 6 meses, com contratos até 6 meses que podem ser renovados enquanto a pandemia durar, e se Deus quiser, isso vai ser rápido. Tá? Bom, se for uma contratação de urgência e emergência,
tá, é urgência e emergência, não usa a legislação 3979, usa o artigo 24, inciso 4, que é o que já nos permite realizar a urgência e emergência. Tem que fazer uma obra, tem que fazer uma coisa, tem que subir o hospital. Nós temos a legislação, ela precisa ser utilizada de uma forma um pouco mais rápida do que essa ação dos insumos da saúde, tá? Nós precisamos tomar muito cuidado com essa parte da flexibilização e da desburocratização versus a ilegalidade. Tem pessoas que estão cobrando absurdos por respiradores, tem pessoas que já estão fazendo produtos falsificados. A gente precisa trabalhar para que essa flexibilização não signifique um aumento da ilegalidade e da corrupção, tá? Bom, um avanço importante dessa legislação é o seguinte: para facilitar a contratação, ela abre mão dos estudos técnicos preliminares. Fala, nossa, eu nem sei o que é isso. Então, é uma novidade que está vindo agora como pré-requisito no decreto 10.024 de 2019, que é do novo pregão eletrônico, você teria a primeira fase, você fazer esse estudo técnico preliminar. Não, você pode começar com um termo de referência simplificado, de uma forma simplificada, com operação simplificada. E o que você vai fazer? O que eu coloco? Ah, tá bom, então eu entendi, preciso contratar, estou no meio disso aqui, estou vendo sua palestra, mas eu já preciso contratar 7 coisas rapidinhas. Você pode começar já o seu termo de referência explicando. Então, primeira coisa, você vai lá, descreve o objeto, você diz o que você quer, depois você faz uma justificativa, ele chama-se de fundamentação simplificada de compra, você diz o que você vai fazer, o requisito, uma descrição resumida da solução que está sendo apresentada, os requisitos de contratação, os critérios de medição e pagamento, a estimativa de preço, e você diz no final, eu tenho grana para pagar, e acabou essas 7 coisas, e você vai para o processo de contratação. Porque a forma de crescimento disso é um crescimento em progressão geométrica. Não vai chegar rápido nos hospitais de 2, 3 mil habitantes, mas na hora que chegar e nos locais em que chegar, a progressão geométrica ela dobra o valor a cada índice. Pode ser 2 dias, 3 dias, depende da progressão. Mas aí a gente começa a ver essas coisas como nós vimos na Itália ou como nós vimos, por exemplo, nos Estados Unidos agora. E ninguém sabe como resolver o problema de fato. Tá? Então, por exemplo, as pessoas estão aprendendo junto. A minha família, eu já contei aí para alguns que eu já vi que já assistiram palestra comigo, minha irmã mora na Suécia. Na Suécia, eles já decidiram quem vai morrer. Eles decidiram não fazer o processo de isolamento social e falaram assim, ó, as pessoas idosas, as pessoas obesas, as pessoas não sei o que, não vão ter prioridade no atendimento. Vamos tentar atender todo mundo, se não der. Tudo bem, é a decisão de um povo. Aqui nós não estamos tomando essa decisão. Aqui nós estamos tomando a decisão, todo mundo vai ser atendido. E para que todo mundo seja atendido, a gente precisa criar condições que a logística aconteça, principalmente a logística dos hospitais. Tá? Então, é isso que a gente está falando. Muitas vezes, quando nós discutimos compras governamentais, nós estamos olhando para o nosso próprio umbigo das compras, não é o momento. Nós temos que olhar para o atendimento da logística. O que é importante, a AGU tem modelos prontos de como fazer isso, tem modelos de despacho, tem modelos onde conseguir esses relatórios, da onde conseguir mostrar todas essas ações e colocar todos os links. Onde eu consigo essas informações hoje? Você consegue no site do Comprasnet. Nessa última parte aqui, eu vou mostrar onde fazer e aí a gente pode abrir para mais algumas ações e perguntas. Bom, é importante, como essa é uma legislação específica, hoje você não precisa fazer a publicação da mesma forma como você está fazendo a publicação da Lei 8.666 e tudo mais, mas não deixe de publicar, está lá, você tem que publicar no seu site específico, você tem que colocar as contratações da Covid, você tem que explicar que isso aqui está sendo feito. A estimativa de preços, ela está assim, olha, normalmente qual é a regra que nós temos? Olha, eu faço uma estimativa de preços e eu não vou comprar acima dessa estimativa de preços. Mas eu preciso comprar um produto X, Y, Z e de repente esse produto não tem mais. Eu fiz uma pesquisa no mercado e minha pesquisa, você tem as variações. Se eu pesquisasse um mês atrás, teria um determinado valor. Agora, como você tem a crise de desabastecimento, isso sobe. Posso comprar acima dessa estimativa de preço? A legislação está dizendo que pode, mas você tem que justificar o porquê. Essa parte também que a Denise colocou é muito importante você fundamentar o porquê que você está fazendo isso. Então, isso permite, mas não é para que seja a regra. Tá? Então, a gente tem que olhar isso com bastante clareza. Uma outra coisa importante é que ele fala o seguinte, no caso de saúde pública, existem alguns produtos, existe algum, sei lá, eu estou com um aparelho de raio-x, a manutenção depende daquele cara que é o produtor do aparelho.
E se essa pessoa tiver negativada, eu posso fazer uma manutenção num respirador daquela coisa? Não, porque senão você perde a garantia, não pode funcionar, pode ter risco, etc. Nós estamos numa situação de calamidade. Então, se for o caso de você comprovar de uma maneira robusta que aquela pessoa, aquela empresa é a única que vai dar condição de atendimento daquilo para o resgate da pandemia, você vai falar o seguinte, olha, eu vou contratar mesmo de empresas que estejam irregulares, né? Mas nossa, então eu posso abrir mão de tudo? Calma, não pode abrir mão de tudo, porque você não pode abrir mão daquela questão da Previdência e também da declaração da Constituição Federal, porque você não pode, via legislação, passar por cima da Constituição. Então, existem alguns detalhes em como é que a gente vence esse tipo de problema. Com logística, né, que é o que vai fazer a gente vencer essa guerra, e com informação, e com informação clara. As pessoas não precisam aparecer mais. Eu sempre que falo, ou nos meus falos, eu falo o seguinte, olha, eu só estou repetindo aquilo que outras pessoas que sabem mais do que eu disseram. É como diz assim, é junto dos bons que a gente fica melhor, como dizia o Guimarães Rosa. A gente tem que se juntar nas pessoas que estão fazendo a logística certa para resolver isso aqui. Bom, isso tem mais alguns aspectos. Estou terminando, deixa eu ver aqui meu tempo. Ixi, já estou estourando todos os tempos aqui. Então, vamos lá. Tem que ter zelo na instrução de processo, tá? Nós temos que, se você tiver um caso, que você tem uma contratação que realmente você precisa fazer alguma coisa, você pode se apegar à Constituição, você pode se apegar ao direito à vida, você pode se justificar nos autos, você pode tomar as decisões. Só que, atenção, pessoal, cuidado. Se isso está acontecendo, se você é um município de uma grande cidade, como a grande Florianópolis, por exemplo, onde você vai ter uma maior incidência nos carros, a pandemia passa e os processos ficam. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ou seja, posso contratar empresas ilícitas e pedidos ou com regularidade fiscal, quando comprovadamente ela for a única que pode atender a demanda, e tem que ter a regularização da Previdência e a declaração de que não emprega menores e tudo mais, isso não está aberto mal. Pregão vale a pena? Gente, pregão vale a pena nesse momento? Dado a natureza de urgência e emergência, vale a pena se você for fazer uma compra compartilhada. Se você for comprar alguma coisa, vá para dispensa de licitação. Outra variação importante dessa legislação é que, provisoriamente, nesses contratos, durante a pandemia, para a pandemia, desse exercício, eu posso ter supressões e acréscimos do produto de 50%, que não é usual. Normalmente a gente faz de 25%. E eu posso ter prorrogamento, né? Você pode ter prorrogação, você pode prorrogar, no seu jeito certo de falar, por 6 meses, mais 6 meses e tudo mais, tá? Bom, não se esqueçam, pessoal, você que for comprar, que for tomar essa decisão, que fracionar continua sendo crime, tá? Então, cuidado na hora que você tiver com a decisão, por exemplo, de utilizar o suprimento de fundos, que é a forma mais rápida, é a forma mais objetiva de você conseguir controlar esse tipo de coisa. Então, isso é uma visão geral, né? Não é uma visão catastrófica, não é uma visão alarmista, né? Eu preciso, assim, os japoneses dizem que cada problema nos traz uma oportunidade. Nós estamos diante de uma grande oportunidade de trazermos o quê? Grandes avanços para a legislação pública. E muitas dessas coisas que estão na lei, que nós estamos discutindo aqui, já são avanços do novo projeto de lei, que é em 292 de 1995, ou que foi para o Senado com o número de 163, que é o novo marco da licitação pública e que parte desses avanços já são feitos. Então, passando esse momento da pandemia, nós precisamos fazer um esforço para quê? Para que a ação de aprovação desse novo modelo de licitação seja ainda mais acelerado, para a gente conseguir instrumentalizar o processo de reconstrução da economia, da sociedade, dos municípios, etc. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para vocês e vou mostrar onde fazer esse tipo de coisa. Então, aqui vocês têm, espero que vocês estejam vendo a minha tela aí. Vocês, não sei se estão ou não, espero que sim. Ainda não, Maurício. Ainda não? Ainda não. Ah, é um problema de usuário. Eu tenho que apertar Share Screen. Agora vocês estão vendo ou não? Tá. Sim. Então, vamos lá. Pessoal, então aqui, ó, um pouquinho para vocês. Rapidamente, para quem não viu a lei até agora. Lei 13.979, você vai aqui no artigo 4º, tá? Não se preocupa com o resto são ações de saúde. Aqui ele vai falar das ações de contratação. Essa lei, ela foi mudada por uma medida provisória 929 e, segundo o Renato Fenilha, ela vai ser mudada de novo, porque nós vamos ajustando. Não é que nós estamos trocando a turbina do avião em pleno voo. Não, pessoal, nós estamos trocando na decolagem. É o momento que a gente mais precisa
que a gente está trocando, porque a gente não sabe como fazer. E nós, os compradores públicos, somos as pessoas que, pela logística, vamos evitar que as pessoas percam suas vidas lá na frente. Aqui você tem as ocorrências das emergências, tem variações que já aconteceram na legislação. A descrição, se resumida aqui aos 7 pontos que eu estou falando, a declaração de objetos de função simplificada, requisitos de contratação, critérios de pagamento, estimativas, as ações do governo federal onde estão e como é que eu posso fazer isso. Falando das restrições de fornecedores, os processos da modalidade pregão e outras características que eu já falei resumidamente aqui. Dá uma assistida no que eu vou falar e depois você dá uma olhada aqui. Ó. Aqui eu preparei para vocês um conjunto de detalhamento. Aqui você tem esse vídeo aqui que o Renato Fenili, ele é o coordenador da SEGES, ele faz em 25 minutos, ele aborda todos os tempos, tudo isso que eu estou falando em 15 minutos, ele faz de uma forma muito mais clara, pausada e ponderada, explicando como aplicar a questão da Covid. Segunda coisa importante, lembra que eu falei lá? Em caso de pandemia, use a Lei 8666, artigo 24, inciso 4. Nos casos de emergência e calamidade pública, quando caracterizada a urgência da situação, você pode tomar aqui essa ferramenta. Onde é que estão essas ações? Você coloca lá comprasgovernamentais.gov.br, você clica aqui no link Logística Pública no Combate do Covid-19 e você vai ter um rol de documentos prontos. Olha, recomendações de contratos e prestação de serviços. Isso. Oi? Mas compartilhar a sua tela ainda não, porque para nós não está aparecendo. Não, meu Deus do céu, eu estou compartilhando. Não, agora não. Jesus, depois essa é a parte da que lei, eu estar desesperado de não estar vendo. Então, como dizia o telefone, se liga aí que vem a hora da revisão. Espera aí, pessoal, deixa eu só mostrar isso aqui. Ó, a lei eu já mostrei. Então, aqui, ó. Então, aqui, pessoal, essa é a carinha do curso. Aqui é o Renato Fenili, ele está como diretor da SEGES, está ajudando no processo de construção, discussão dos novos modelos de lei. Assistam isso aqui. Está o endereço aqui, se vocês quiserem, eu jogo no link aqui para vocês depois. Aqui eu estava falando da lei das licitações, que todo mundo já conhece. Deixa eu só tirar aqui o meu... Aqui, ó. Isso aqui é o Comprasnet. Então, se você precisa mesmo, se você está no município médio ou grande, que tem um hospital, precisa fazer essa contratação, etc., vai por aqui. Eu estou no município que não está tendo nenhuma urgência e emergência, então veja se você consegue resolver do jeito que dá. Não precisa só porque está urgência e emergência e para excepcionalidade. A lei continua funcionando. Clicou aqui, olha que legal, você tem orientações e modelos em logística pública, recomendações de contratos de prestação de serviços. Vou clicar aqui para vocês verem, ó, você tem aqui todas as ações, todas as explicações. Volta aqui, você vai ter, por exemplo, a Lei 13979, infográfico, perguntas, como montar o seu processo, orientações para suprimento de fundos, especificações de quanto que o Comprasnet está orientado para isso ou não está orientado. Trâmites de documentos e de processos. Como é que eu vou fazer isso no caso do governo federal? Eu não faço isso, eu não preciso isso, mas ok. Se você for utilizar, se você estiver migrando para um processo eletrônico, e eu recomendo que vocês migrem para um processo eletrônico, vocês vão ter formas de fazer isso daqui. Pareceres terceirizados sobre esse tipo de ação. Autorização de trabalho que eles estão fazendo para cada um. Ou seja, as pessoas já trabalharam aqui. Deixa eu só achar aqui onde é que estão aqui. Acho que são os modelos de editais. Você tem os modelos de termo de referência simplificado. Não estou achando aqui agora, porque eu comecei a fazer a apresentação. Mas, enfim, pessoal, cheguem aqui, naveguem nesse material e vocês vão conseguir... Deixa eu ver aqui se talvez está em outras informações, não sei. Todos os modelos, todas as informações para vocês realizarem download de como fazer essa ação, como explicar essa ação. E onde eu publico? Eu tenho que publicar pelo menos na internet, aqui eles estão publicando, uma forma de como você ter acesso ao que você está gastando em termos de contratações públicas. O que a gente faz aqui? Deixa eu já parar aqui de sincronizar. Deixa eu ver se eu tenho aqui trâmite eletrônico, redução temporária, modelos, orientações, contratos e prestação de contas. Deixa eu ver aqui. Está tudo aqui explicadinho para vocês poderem trabalhar. Então, vamos resumir agora que eu já estourei bastante o meu tempo.
Nós estamos vivendo uma ação sem precedente. Tá? Essa ação sem precedente não justifica uma ação inconsequente por parte de quem está fazendo a contratação pública. Você tem que fundamentar o seu processo, você tem que justificar o seu processo, você tem que comprar direito, você tem que saber que o Tribunal de Contas deve e vai fiscalizar. Você deve buscar as associações como a FECAM, as pessoas, os grupos para ter condições de informação de trabalho. Você tem que identificar se você é elegível para a aplicação dessa lei. Talvez o seu município seja, mas não precise, faça do outro jeito. Você já tem um plano de compras, tem um registro de preço, faça do outro jeito. Tem urgência, tem emergência, precisa, eu estou numa situação de calamidade, aí sim você aciona a legislação e executa a compra. Para executar a compra, faça com calma, mas não deixe de fundamentar. E esteja atento que tudo pode mudar. Por mais uma medida provisória, até sairmos dessa crise, as coisas podem se alterar. E tenham certeza, senhores, nós vamos sair muito melhores dessa crise e pode ser que aconteça um grande impacto para o desenvolvimento do nosso país, por sermos um grande país produtor agrário, um grande país com dimensão continental, nós não temos problemas que outros países têm, tá? Assim, a minha irmã, que mora na Suécia, está extremamente preocupada a ponto de pegar um avião e vir para cá, ficar 6 meses no Brasil, porque lá tem menos 40 graus. Se você não planta e não colhe nada, nós não temos esse tipo de problema. Então, nós precisamos olhar para o mundo para frente, tá bom? E muita atenção, muita serenidade na hora de aplicar essa legislação. É isso, pessoal. Estourei o tempo aí, mas abro para perguntas. Espero que tenha sido útil. Nossos agradecimentos às sábias colocações do Dr. Zanin, suas contribuições certamente enriqueceram muito o conhecimento dos das pessoas presentes nessa sala virtual. E agora também nós abrimos para perguntas. Antes, porém, fazer uma reflexão que é importante, que, como o Dr. Zanin colocou, nós estamos nos reinventando a partir dessa pandemia e temos que fazer uso da tecnologia a nosso favor e olhar para frente. Talvez seja o grande segredo de nós conseguirmos sair dessa situação desfavorável e construirmos, através do conhecimento, as alternativas eficazes para o momento. Então, nós abrimos agora para as perguntas. Não sei se a Daina pode me ajudar aqui e se tem alguma pergunta já formulada pelo site. Pelo chat. O Everson, ele pergunta com relação à compra direta de medicamentos, os quais, mesmo com licitação, a empresa vencedora do certame denuncia que não tem estoque nem previsão para reposição. O que fazer? Eu acho que vai para a doutora Denise essa, ou quer que eu responda? Eu queria só aproveitar antes de começar a perguntar, eu quero só parabenizar a palestra da doutora Denise, que acho que é muito importante. Assim, é um marco na vida de nós, compradores públicos, temos essa chance, essa possibilidade de olharmos nos olhos, conversarmos com o Tribunal de Contas, entendermos a importância desse papel de orientação, de aconselhamento e nos trazendo aí as palavras que ela trouxe. Então, só queria fazer aí o meu agradecimento pessoal à participação dela conosco na live aqui. De fato, assim, é uma satisfação bem grande ver que todos estamos no mesmo caminho, com o mesmo objetivo, né? Não tem mais o papel só o sancionador. Hoje nós somos parceiros, né, em fazer uma boa administração pública. Também fico muito feliz por estar participando com vocês. Quanto à compra direta de medicamentos, os quais, mesmo com licitação, a empresa denuncia que não tem estoque e nem previsão para reposição. Se é uma responsabilidade da empresa, que ela prometeu uma coisa que sabia que não ia poder entregar, daí tem que ver, nesse caso, se teve ou não responsabilidade, sancionamento, e se precisa o medicamento vai ser comprado de outra forma, se necessário for, por dispensa de licitação. Maurício, você quer complementar, Maurício? Não, eu acho que é isso mesmo. A gente tem que estar atentos aqui a uma outra ação muito importante dos fornecedores, que eu vou colocar numa outra fala, já em resposta disso, que acho que a gente tem que pensar o seguinte, sobre a MPS, sobre a compra local, sobre as formas de fornecimento, como é que a gente vai incentivar o desenvolvimento dessa ação, tá? Tem aqui a Beatriz, da área de assistência social da Anvi, Blumenau.
para os dois palestrantes. Ela agradece então as colocações e ela pediu para eu ler essa afirmação dela. Mas em afirmar a necessidade de se prestar atenção à legalidade, principalmente acompanhar as atualizações das informações diariamente por meio das transmissões de todos os órgãos. Deixa eu responder isso. Eu concordo com a Beatriz absolutamente. Nós não estamos isentos de acompanharmos a legalidade. Mais do que isso, nós somos os soldados, nós somos os defensores da legalidade e do processo administrativo. Uma das coisas que eu sempre falo nos meus cursos é a importância de nós seguirmos essa questão do processo administrativo e garantirmos o bem comum. O que nós precisamos ficar atentos é que nós estamos em situações excepcionais e muitas vezes as pessoas podem acabar cometendo erros ou excessos. Então nós precisamos tomar cuidado, por um lado, de garantirmos a burocracia no sentido positivo da burocracia, mas evitarmos os excessos da própria burocracia. E o que essa nova legislação fez? Ela nos dá um período temporal em que ela flexibiliza o processo burocrático, mas ela não abre mão da legalidade, não abre mão do processo administrativo, não abre mão de fazermos as coisas certas e não abre mão dos princípios da administração pública. Muito obrigado, Beatriz, pelo seu comentário. Concordo absolutamente contigo. E eu digo, cada vez que eu vou falar sobre alguma coisa, eu preciso dar uma olhada no noticiário para ver se a legislação ainda está valendo ou se tem uma nova pedida provisória. Antes de vir para cá, eu estava assistindo o Mandetta de novo para deixa eu ver se caiu alguma coisa ou mudou alguma coisa para a gente não falar coisa errada. Mas é assim, e é muito, muito bom ter essa participação direta, tentando resolver os problemas. Obrigado, Beatriz. Concordo também com a Beatriz. Eu acho que só para reforçar, conhecimento, atualização é nosso papel como servidor público, né? E sempre, como disse a FECAM, gostei da cautela e responsabilidade. E a legalidade faz parte desse pacote. Gente, deixa eu só falar mais uma coisa importante. Principalmente dentro dessas ações, e aqui trazendo, por exemplo, voltando ao nosso termo de cooperação técnica, uma das partes mais importantes, principalmente para os municípios aqui de Santa Catarina, é o pessoal que está fazendo parte dessas cidades empreendedoras. A gente está tentando começar a fazer uma articulação para organizar os procedimentos administrativos, a legislação federal e a nossa realidade local para permitir que o processo de contratação, principalmente dos nossos setores mais necessitados, dos agricultores familiares, das pequenas empresas, dos pequenos fornecedores, tenham esse processo de oxigenação. Porque o que acontece, gente? Nós estamos vivendo uma situação de paralisia social, de paralisação de mobilidade social, e nós precisamos dar esse primeiro passo. Então, primeiro eu queria agradecer aqui à FECAM, ao SEBRAE, ao pessoal que está fazendo, e aos municípios que já estão no Cidade Empreendedora, por favor, nos acionem, porque nós queremos justamente transformar vocês nos pilotos e os protótipos daquilo que está dando certo. Porque se a gente não começar esse tipo de ação com migração, incentivo local, incentivo à participação dos processos eletrônicos, nós não podemos entrar numa paralisia operacional. Então agora eu não compro nada. Não, gente, a economia tem que voltar a circular e nós temos que ser inteligentes para permitir que isso aconteça. Então eu peço aí para o pessoal que faz parte do Cidade Empreendedora, que, por favor, nos acionem via SEBRAE, para que a gente possa tentar essas formas de melhorar o desenvolvimento de vocês. E se você não faz parte do Cidade Empreendedora, entre aqui para que a gente possa também trabalhar com vocês. Tá? Tem aqui uma pergunta da assessora jurídica do município de Sara, o nome dela é Cirege. Sobre a possibilidade de contratação de assistente social por 3 meses para atender a demanda do município, pois dobrou os locais de atendimento e servidores efetivos e comissionados não estão conseguindo suprir a demanda. A senhora quer responder, doutora Denise? Eu posso? Podemos nos complementar, sim. Até não é da minha área, talvez fosse interessante ouvir alguém da área de pessoal, que parece que o mais adequado seria uma contratação temporária de profissional mesmo, né? Se fosse uma prestação de serviço, talvez coubesse melhor a licitação. Mas existem caminhos, se tem necessidade, sim, mas tem que ser bem justificado e demonstrar a necessidade. Se fosse uma licitação,
talvez até um pregão, mas não sei se o caminho não é primeiro passar pela contratação de pessoal. Até se quiserem conversar com a diretoria de atos de pessoal do tribunal, eles também estão trabalhando remotamente, mas atendendo para tirar qualquer dúvida sobre isso. Acredito que até tenha pré-julgado do tribunal nesse sentido. Então, eu só quero, concordando aqui com a doutora Denise, é muito importante que nós tenhamos atenção ao seguinte: quando você está falando da contratação de assistente social, que é uma coisa que vai além da natureza da logística, e ela tem um recurso próprio, ela tem uma linha de financiamento própria, ela tem recursos e transferências para pagar, ela tem competência, etc. Então, é interessante a gente olhar qual é o mecanismo de contratação e de gestão lá, porque você vai ter flexibilizações nessa forma de contratação para conseguir suprir a demanda. A gente não pode transformar tudo, a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento de pandemia para a gente não tentar empurrar externalidades que não digam respeito ao enfrentamento objetivo da pandemia em processos de licitação, porque isso pode ser complicado. Ou seja, não estou dizendo que não possa fazer, que não é recomendado. Primeiro, consultar o pessoal da forma de contratação, ver as linhas de pagamento e aí sim consultar até o tribunal de como é que faz esse procedimento. Everson de Gravatal pediu a palavra. Boa noite a todos. Parabéns pela essa iniciativa da FECAM, temos acompanhado. Eu sou procurador efetivo no município de Gravatal e coloquei essa questão porque me surgiu na noite de ontem a questão da empresa vencedora de um certame que usou mais medicamento para entrega. Bom, como muito bem colocaram os palestrantes, e eu não tenho nem a pretensão de me igualar ao nível de conhecimento de vossas excelências, entretanto, eu queria ponderar com a doutora Denise a questão seguinte, e com também o doutor Maurício, a questão seguinte, que o problema da contratação de nova empresa, seja por qual modalidade, e aí a doutora Denise falou no início da sua resposta, de averiguar o contrato e a penalização do vencedor do certame, em razão dele ter prometido uma coisa e não poder ser entregue, me parece, numa primeira visão, eu me debrucei hoje o dia inteiro sobre isso praticamente, vejo com cautela a questão da penalização desse vencedor do certame, porque ele se programou, no caso específico, para um tempo anterior à pandemia. A pandemia foi deflagrada num tempo recorde, em 24 horas, mais ou menos, nós tivemos uma mudança, né, de paradigma da nossa realidade de uma maneira nunca vista. Então, penalizar alguém que não esperava por isso é diferente do que penalizar uma empresa que estava operando ordinariamente, com todo o seu aporte e com toda a sua capacidade. Hoje, possivelmente, ela também trabalha com quadro reduzido, né? E aí nós ficamos com a seguinte questão para pontuar. A empresa não tem, sinalizou que não tem o posto de saúde, os ESFs que chamamos aqui, eles precisam do medicamento, a verba para a compra do medicamento. Como proceder essa nova compra? Nós podemos usar a nova lei, nós temos ampla e farta justificativa de que é em razão da Covid-19, porque o medicamento, agora não me lembro o nome técnico dele, não é da nossa área jurídica, mas enfim, ele se destina a esse tipo. E os insumos que também a empresa deveria entregar e não entregou. Ou é preciso fazer esse procedimento de primeiro, intimar a empresa, olha, ou tu dá um jeito de entregar, senão vai ser penalizado, e aí nós não temos, como foi dito pelos palestrantes, esse tempo hábil, nós precisamos resolver isso até amanhã de manhã, tem que estar resolvido, né? Como foi dito muito bem pelos palestrantes. Então, essa colocação que eu queria deixar, muito obrigado pela concessão do tempo e parabéns aos dois palestrantes pelo alto nível intelectual de conhecimento dessas normativas que nós estamos enfrentando, que cada dia é uma normativa nova e nós não temos mais. Como muito bem disse o doutor Maurício, a pandemia vai passar, mas nós, efetivos, por exemplo, iremos continuar e os processos do tribunal certamente virão. E a nossa preocupação, e eu creio que eu comungo dos colegas do colegiado de procuradores também aí que vão ficar, é que os administradores, na ânsia de servir o povo, podem cometer
atos até mesmo ilícitos. E nós não podemos, como procuradores ou pareceristas, no caso dos procuradores que são contratados, né, nas procuradorias, nos envolvermos nesse tipo de risco. Obrigado. Everson, é bem nessa linha que tu está pensando mesmo. Vai acontecer muito nessa época de pandemia de bons fornecedores que não vão conseguir cumprir o contrato. Então, a administração, com certeza, vai ter que levar isso em conta. Uma coisa é o abuso e a má-fé, e a outra é que eles também estão passando por problemas, não é uma época fácil para ninguém. É bem importante diferenciar isso, deixar documentado, fazer uma troca de informações, troca de correspondência, constar no processo, deixar bem demonstradinho, né? E daí vocês vão verificar. Eu preciso comprar para agora, tem que ser emergência, tem ligação com a pandemia, tudo isso vai ficar registrado no processo de vocês. Para ajudar, tem o nosso check que eu acho que vai te ajudar nesse caso, tá? Maurício tá falando, Maurício, tá no mudo. Peraí. Eu mudo. Ops. De novo. Deixa eu ver aqui. Ok. Agora liberou? Desculpa. Eu realmente comecei a falar. Deixa eu só fazer uma contribuição primeiro. Pessoal, nós precisamos ter muita sabedoria e muito bom senso aqui. Então, primeiro, na nossa função como procuradores ou como jurídico ou como essas coisas, os contratos são válidos. Se a empresa tem um problema e se ela está de má fé e se ela precisa qualquer coisa, eu vou puni-la e tudo mais, isso existe, isso vai acontecer. Tudo bem, podemos seguir nessa linha. Mas eu quero fazer uma pequena pausa para uma reflexão e para a observação do mundo. Primeiro, enquanto os aviões não voltarem a decolar, o mundo não está conectado. Ponto. Se o mundo não está conectado, não existe logística. Se não existe logística, o produto, o insumo, o serviço não chega. Então, enquanto os aviões não voltarem a decolar, nós estamos vivendo um problema mundial de biopirataria por medicamentos, na qual as empresas mandam, ou os países mandam aviões e fazem quase saques ou cancelamentos corporativos de contrato e trazem os respiradores, as máscaras, que eu não vou citar nomes, fatos e não sei o que, basta assistir qualquer jornal de qualquer coisa que vocês vão entender do que eu estou falando. E isso vai piorar. Então, nesse contexto em que nós estamos vivendo uma ação não de coordenação planetária de resolução do problema, como nós tivemos no Plano Marshall na Segunda Guerra Mundial, mas de uma assincronia disso, em que as pessoas estão falando assim, ó, farinha pouca, meu pirão primeiro, traz para cá os respiradores e tudo mais, as empresas estão perdendo a capacidade de gestão dos seus insumos, dos seus contratos e da logística. E isso não é irrelevante. Então, nós precisamos separar alhos e bugalhos. Tem gente aí cobrando 10 vezes mais caro por um respirador. E isso é crime, é abuso do poder econômico, etc. Também temos que ter sabedoria disso. Mas o que acontece, gente? Nós estamos vivendo alguma coisa que não existe. Daqui a 10 anos, nós vamos estudar isso nos livros de história. E nós precisamos ter sabedoria para não impedir que as pessoas parem de funcionar, que as empresas quebrem, que as coisas funcionem. Então, se de repente punir aqui, eu falo, ok, você não me entregou o respirador, então eu vou te punir e não compro mais de você. Mas espera aí, quem que vai ser punido de fato? Que aí a pessoa, eu não vou ter para o atendimento final. Então, gente, é tudo muito novo. Não vamos abrir mão das coisas, mas vamos justificar e motivar os atos e os fatos do que está acontecendo no nosso processo. Tanto para a decisão de comprar, quanto para não comprar, tanto para a decisão de punir, quanto não punir. Certo. Já são 8 horas, a gente vai para a última pergunta que foi colocada aqui no chat para a Denise, Tribunal de Contas. Como o tribunal vê esse momento para comprar da empresa local, visto que elas estão sofrendo mais com essa pandemia? Poderemos, como prefeitura, priorizar essas aquisições do comércio local? Acho que o Zanin vai gostar até do que eu dessa pergunta, né? Mas, assim, a resposta, com certeza,
A microempresa, a pequena empresa é muito importante para a economia local e ela não pode ser esquecida nesse momento. Já teve até a manifestação do nosso presidente nesse sentido, totalmente favorável, apoiando muito microempresas locais, é um papel do gestor também, né? Nas nossas perguntas e respostas que tem no site também tem uma pergunta e resposta específica sobre essa questão, e a gente lembra assim que a gente vai aplicar a Lei Complementar 123, como sempre aplicou, e ela diz que ela vai ser aplicada, mas que podem também ter políticas públicas locais para incrementar as compras com microempresa. Existem vários modelos bons, tem o SEBRAE, tem orientações nesse sentido, tem municípios que ensinam os seus micro e pequenos empreendedores a participar de licitações, tem vários caminhos e, com certeza, vemos com bons olhos, desde que não tenha nenhum abuso, que tenha as suas regras próprias tranquilamente, apoiado pelo tribunal. Tá, e deixa eu complementar para essas ações. O tribunal tem feito grandes avanços, nós conversamos com eles, eu tive o privilégio de passar 2 dias de profundas e técnicas discussões com toda a equipe do Tribunal de Contas, e assim, existem alguns entendimentos, e os entendimentos são diferentes em diferentes regiões. Hoje, o entendimento vigente no Tribunal de Contas, numa citação anterior à pandemia, é que você pode comprar, você deve incentivar o comércio local e regional, mas, né, segundo a posição do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, você não é para realizar compras exclusivas do seu município, falando assim, ó, do outro lado da rua, não é para fazer desse lado da rua, não é para fazer. Então, esse é o entendimento, isso é o que está valendo, você deve seguir essa orientação e conhecer essas orientações. Existe um outro cenário que pode mudar e que vai mudar, é o seguinte, assim como não existia no país o governo federal pagando um auxílio de 600 reais durante 3 meses para as pessoas conseguirem a manutenção básica da comida. Assim como você pode chegar, de repente, daqui a 3 ou 4 meses e determinar que você vai ter uma nova política pública por medida provisória, em que, por exemplo, se eu estou em Laranjal do Jari, no interior do Amazonas, ou da região amazônica, eu vou comprar do local e regional, porque eu posso fazer do município um incentivador da economia local. Isso ainda não existe. Essas alternativas jurídicas, elas não existem. O que nós não temos dúvida é o seguinte, nós precisamos oxigenar o tecido econômico e o tecido social. Hoje, as pessoas precisam ter atendimento das suas necessidades básicas de alimentação. Nós não vamos fazer isso com compras governamentais, não é a nossa função. Mas nós vamos fazer com as contratações das coisas que a gente precisa fazer. Como? Como garantir acesso? Primeira coisa, migrando absurdamente rápido para a plataforma digital e criando condições de que esse pequeno local e regional tenha acesso para fornecer para você de forma digital neste momento de isolamento absoluto. Então, você pode entrar com qualificação, pode entrar com esse tipo de coisa. Outras ações, estamos abertos a discutir. Hoje, o que nós precisamos é muita serenidade e atendermos as orientações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que já são muito positivas. São extremamente avançados no Brasil e tem alguns posicionamentos muito firmes, como esse, por exemplo, de não poder restringir a solicitação, mas você pode dar benefícios para a compra local e regional e conseguir excelentes resultados. E se vocês quiserem números, de novo, o pessoal do Cidade Empreendedoras, mensalmente o pessoal vai lá no município e liga para saber quanto você está comprando de pequena empresa, como que você está fazendo e tudo mais. Então a gente pode melhorar ainda mais esse incentivo. Tá? Pessoal, agradeço de novo. Aí não sei se encerra ou se a gente fala mais. Acho que acabou, né, Joy? Obrigada, Maurício, Denise. Também pelo pessoal que participou do chat. Só informando que a gente vai depois disponibilizar, então, essa reunião no site da FECAM e da EGEM. Prefeito Lucimar, se você quiser fazer encerramento. Se o próprio Maurício e o Denise quiserem fazer alguma consideração final rapidinho, está aberto a palavra também. Eu quero sim, uma rápida consideração. Pessoal, nós somos os atores da transformação do nosso país. Eu tenho trabalhado aqui em Brasília não como consultor, não como especialista de compras, mas como profissional da imprensa, como pessoa da saúde, como pessoa de não sei o quê. Por quê? Porque a gente precisa usar todos os nossos esforços para fazermos a diferença e conseguirmos sair do outro lado. Isso, muitas vezes, nos obriga a fazer coisas diferentes, mas isso não nos desobriga de fazer a nossa parte, manter a legalidade, manter os processos, garantir a sanidade, garantir o controle e, naquilo que tiver a nossa capacidade, garantir o isolamento social para que nós possamos reduzir
a velocidade de disseminação da curva para que o nosso aparelho de hospitais consiga dar conta uma resposta melhor. Então, nós estamos num processo individual de empoderamento de cada um de vocês. Muito obrigado por me ouvirem um pouco. Escutem as pessoas que estão falando sobre isso, Renato Fellini, vão com Comprasnet, e ouçam o Tribunal de Contas, ouçam a FECAM, porque normalmente são essas pessoas organizadas que estão tentando fazer a diferença na construção de um país aí que sobreviveu à pandemia. Muito obrigado. Obrigada, Maurício. Denise, você quer falar uma coisa? Eu só gostaria de agradecer o espaço. Assim, eu também encaro esse momento com preocupação, mas acho também que é um aprimoramento muito grande, uma oportunidade grande que nós temos de quebrar alguns paradigmas, né? De repente, de um dia para o outro, a gente teve que aprender a sentar para conversar em salas virtuais, nós tivemos que aprender a trabalhar no remoto, a descobrir novas formas de trabalho, a inovar, né? A inovação sempre teve um grande preconceito da administração pública de fazer diferente, e agora a necessidade vai nos obrigar a exercitar a nossa criatividade e nos tornar servidores públicos melhores. Muito obrigada, parabéns pelo espaço de vocês, e vocês estão sendo de muita ajuda, com certeza, para todos os municípios. Muito obrigada, Denise e Maurício, também pelo tempo de vocês, tá? Prefeito Lucimar. O conhecimento, certamente, é o maior patrimônio que todos nós temos enquanto seres humanos depois da vida. E nesse momento, quando nós discutimos e compartilhamos o conhecimento e recebemos essa carga de informações positivas que nos ajudam, elas são o combustível que nós precisamos para essa trajetória. Portanto, Dr. Zanin e doutora Denise, em nome de todo o sistema FECAM, nós queremos agradecer a disponibilidade e a solidariedade de vocês nesse momento onde todos nós queremos unir esforços. Que bom que nós temos seres humanos com qualidades ímpares como vocês dois e como tantos outros que já contribuíram conosco nessas nossas videoconferências. E é assim que o sistema FECAM, em parceria com a EGEM, com o SIGA, com a ARES, e também com todos os municípios de Santa Catarina, estão construindo essa alternativa inovadora. E finalizo também enfatizando uma frase que não é minha, que diz o seguinte, que nós temos que ser a transformação que nós queremos ver no mundo. Pois então, estamos começando a transformarmos a nós mesmos, aos nossos ambientes de trabalho, os nossos municípios e o nosso estado, e oxalá possamos transformar o nosso Brasil e ter dias melhores a todos os brasileiros. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Não sei se parou de Tchau, gravar, tchau, boa noite. Tá.